O problema então é o seguinte. Antes disso, observe esse desenho. Por causa da perspectiva, a gente tem a impressão que a base dele é mais larga, né? Que o raio aqui é maior do que aqui. Mas não é não, viu? Aqui está um pouquinho envergado mesmo, né? Mas vamos dizer que seja um cilindro reto. O que quer dizer isso? A lateral do cilindro forma 90 graus com a base, tá? Então o problema diz assim, ó. Um cilindro está cheio com 1.200 ml de água. Um cone metálico vai ser emborcado, quer dizer, de cabeça para baixo. Vai ser colocado dentro desse cilindro que está cheio de água, até que o vértice do cone toque o centro da base do cilindro. Eles têm o mesmo raio e a mesma altura, não é? Eu disse isso, não é? Se eu não disse, estou dizendo agora. Um cone de mesmo raio e mesma altura vai ser emborcado aqui dentro, até aqui. Então o que vai acontecer? Até o fundo, né? O que vai acontecer? Uma parte da água vai sair, né? Porque o cilindro está cheio. A pergunta é, quanto vai ficar de água dentro do cilindro? Quem já estudou essas relações deve se lembrar que quando um cilindro e um cone têm o mesmo raio da base e a mesma altura, o volume do cone é a terça parte do volume do cilindro. Isso aqui, ó. É 1/3. O volume do cilindro. Como é que você calcula o volume de um cilindro? A área da base, a base é o quê? A circunferência. A área da base, π, vezes o raio ao quadrado. Isso aqui é volume, né? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. A área da base, π é raio ao quadrado, vezes a altura. E no caso do cone? No caso do cone, está provado que quando um cone tem o mesmo raio e a mesma altura de um cilindro, o volume do cone é igual ao volume do cilindro, π raio ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. É 1/3. Então veja, quando colocar esse cilindro até o vértice dele tocar o centro do fundo eu falei cilindro, é o cone, né? Quando esse cone for emborcado até que o vértice do cone toque o centro da base do cilindro, vai sair uma quantidade de água. Esse cone vai ocupar que parte do cilindro? A terça parte. Então a terça parte da água que tem aqui dentro vai sair, vai ser expelida. E 2/3 dessa água vai ficar aí dentro. Esse é o cálculo. Então vamos fazer essa continha. O cone vai expulsar, quanto? 1/3 do volume. Quanto que é 1/3? 1/3 de quê? De 1.200 ml. 1/3 de 1.200 ml, 1.200 dividido por 3 dá 400, não é?
400 ml, então vão ser expulsos quando o cone for emborcado lá dentro. O que acontece? Quanto vai sobrar de água dentro do cilindro? 800 ml, né? Sobra de água 800 ml, porque tem 1.200, o cone vai expulsar 400, vão sobrar. Agora, o que é 800 ml? É 0,8 litro. Então a pergunta é: quanto de água vai ficar dentro do cilindro? 0,8 litro ou 800 ml de água, certo? Problema simples, né? Mas que tem uma relação importante entre um cone e um cilindro quando os dois têm o mesmo raio da base, e a mesma altura. O volume do cone é a terça parte, 1/3 do volume do cilindro. Πr ao quadrado da K, o volume do cilindro, dividindo por 3 vai dar volume do cone. Beleza? Então é isso. Peço que você se inscreva no canal. Tá bom? Dê o seu like, por favor. Um abraço do Itamar e obrigado.